E aí galera, já vou começar o vlog desse jeito. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, como vocês já podem perceber, eu tô aqui, vou começar a gravar, pra variar. Vou gravar um vídeo, já deixar salvo aqui no YouTube, pra adiantar minha vida, pra facilitar na verdade. Porque com estudo, com trabalho, né, com tudo, acaba, às vezes eu não consigo administrar. Então dessa forma eu consigo ficar organizado. E hoje é sexta-feira, amanhã de manhã eu tenho aula, né, remota. Então eu não vou precisar ir para a faculdade, pelo menos isso. E aí eu vou ficar aqui em casa mesmo e vou mostrar um pouco da minha rotina e vou falar também de algumas coisas que eu passei hoje. Hoje não, a semana, né? A primeira semana na faculdade. Algumas curiosidades, algumas atividades também que alguns professores já passaram. Galera, terminei agora de gravar. Vou arrumar aqui as coisas no meu quarto que tá uma bagunça. E aí... calma aí. Pronto. E aí depois eu venho aqui falar com vocês. Hoje eu não tive aula na faculdade, na verdade. Hoje dois professores meus, na verdade não, porque eu não tenho aula no primeiro horário, né? Aqui, ó, como mostrei no outro vlog pra vocês. Aí esse professor aqui de penal, ele não foi, não pôde ir. E o último também não rolou não. Então eu fiquei em casa. Mas eu fui na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Já alguns professores passaram atividade. Mas eu não tô aqui com o caderno em mãos. Aí depois, ainda nesse vídeo, nesse vlog, eu mostro pra vocês o que foi que eles passaram. E aí a gente conversa mais um pouco. Mas é isso. Vou editar aqui agora esse vídeo e já deixar salvo. Até daqui a pouco. Pronto, meu povo, já tô aqui. Vou falar um pouco com vocês do que eu tive nessa primeira semana de aula da faculdade. Tiveram alguns professores que não foram, na verdade, da aula. E aí, eu não tive muita coisa não, na verdade, de atividade. Como eu falei com vocês, né, eu levei o caderno, só que eu acabei nem usando. Eu usei mais a folha de ofício mesmo, como eu tinha dito em outro vlog. Então eu fiz só os apontamentos, né, os pontos mais chaves que os professores estavam falando. E aí depois eu passo pro meu resumo, que eu gosto de fazer um resumo. Né? Mas como vocês sabem, o resumo que eu faço não é aquele resumo enorme com várias informações. São os pontos mais importantes, né, daquele assunto. E de preferência, não é nem o que o professor colocou no slide, porque tem alguns professores que passam os assuntos no slide. É o que eles mesmos disseram. Eu coloco com as palavras deles, né? Como vocês sabem, eu gosto de fazer isso porque depois eu uso isso nas minhas respostas, né, quando eu estou fazendo a prova, para deixar o mais perto possível do que ele colocaria na resposta. Então é isso. Aí a primeira aula foi de Sininter, foi de uma disciplina que trata de um seminário. Então no final do semestre a gente vai ter que fazer uma apresentação, né, oral, e também um artigo que o professor falou. E aí ele já falou qual era o tema. E aí do tema a gente vai criar tipo o nosso assunto, né, o assunto do nosso seminário vai precisar estar dentro desse tema. E o tema é reparações e o direito. Então é isso, né. Aí ele pediu pra gente ler o capítulo de de um livro na verdade, que é Manual de Produção Científica eu não tô com o nome do autor aqui. E aí ele pediu pra gente ler o capítulo 1, que é como escrever um artigo, e ler o capítulo 2 também, que é como fazer uma apresentação oral. Aí foi isso que eu tive, foi na primeira aula da gente, do terceiro semestre. A primeira aula foi na segunda-feira. Aí depois eu tive Direito Administrativo 1, deixa eu ver se teve uma, teve. E aí eu tive mais anotação, só que aqui foi mais a ementa, né, do que a gente ia estudar no semestre. Aí ele falou de alguns livros também, que a gente vai estudar, a gente vai ler. Ele falou de algumas provas também, a gente vai ter uma prova escrita no dia 25 de abril. A gente vai ter um seminário também e um resumo que é para entregar no dia 3 de julho. No dia 3 de julho. Tá aqui anotado, 3 de julho. E aí vão ser 3 avaliações. E esse resumo é de um livro que ele falou, 3 capítulos de um livro. E o livro é o Direito Administrativo em Evolução. E ele pediu manuscritos também, né, em torno de umas 8 páginas, se não me engano foi isso. Além disso também ele pediu um fichamento. Na verdade está pedindo fichamento, porque o professor, aula de Direito Administrativo, a gente tem toda segunda e terça. E aí ele disse que normalmente ele vai passar a leitura, né, do capítulo de algum livro na segunda, e ele já vai querer o fichamento no outro dia, na terça-feira. E que vale um ponto depois, né, que vai adicionar um ponto na nossa prova, na nossa média, alguma coisa assim. E aí esse fichamento é em torno de 2 páginas, né, mais ou menos 2 páginas, e também manuscrito.
Aí ele já passou nesse primeiro dia o fichamento, né? O primeiro livro, na verdade, para a gente fazer o fichamento, que foi Elemento de Teoria Geral do Estado, foi de um livro de Dalari. E aí ele pediu, né? Tá até aqui anotado. Ó, foi o capítulo 2, Origem e Formação do Estado, Conceito de Estado. E no capítulo 3, Personagem Jurídica do Estado. Aí eu fiz o fichamento, eu coloquei até no meu caderno aqui, calma aí. Aqui. Já fiz, eu vou entregar essa semana. Tá vendo? Aí o meu deu 3 páginas, na verdade. 3, Enfim, mas espero que ele aceite, né? Aí tá aqui, já fiz. E aí o fichamento é justamente isso, é você ler o livro e anotar os pontos-chave que mais te chamou a atenção, digamos assim, né? Em relação aos tópicos, né? Que ele sugeriu. E aí ele pediu um esqueleto, ele pediu não, na verdade. Ele deu um exemplo do esqueleto, como ele quer o fichamento, aí eu anotei também. E isso aqui foi tudo tudo que ele disse na aula sobre... Foi a parte mais introdutória, o conceito básico, tudo. Então, os conceitos iniciais, conceito, né, ideias iniciais a respeito do tema, da disciplina, no caso. Aí eu anotei, tenho que até, por sinal, passar para um outro papel, para fazer um resumo, para já deixar salvo aqui. Aí em constitucional, depois eu tive constitucional, aí a professora deu foi mais inicial mesmo, sabe, galera, as disciplinas, porque eu acho que foi a primeira semana também, não teve muita coisa não, aí eu anotei só os pontos-chave dessa disciplina, mas aí depois na outra aula que a gente teve, que foi na quarta, a gente não teve aula com ela, e provavelmente amanhã, né, porque hoje eu tô gravando no domingo, e aí amanhã ela vai pedir, porque eu tenho aula dela amanhã. Aí depois eu tive teoria geral do processo, calma aí, aqui, foi no dia 21 de março, e aí eu anotei, tá vendo algumas coisas também que ela pediu, data de prova, eu vou ter prova no dia 2 de maio, depois no dia 26 de junho, vou ter uma entrega também de trabalho no dia 26 de junho, aí ela deu data de segunda chamada, da prova a prova final, quem for pra final, e foi isso. O resto foi o e-mail também que ela pediu, o e-mail da professora, e alguns tópicos, né, algumas coisas que eu anotei em relação ao assunto, né, a disciplina dela. E por sinal, em teoria geral do processo eu já fiz até o resumo, porque ela passou também o slide, aí depois eu cheguei até a fazer aqui, ó, tá vendo? Já comecei, eu gosto de fazer assim, ó. Isso aqui foi tudo que ela deu na primeira semana, aí eu já deixei pronto, porque aí depois quando tiver a prova dela, já vai estar certo aqui, entendeu? Eu só vou revisar. Já vai tipo, como é que fala? Eu já não vou perder tempo, entendeu? Porque já tá pronto, então eu só vou estudar por cima dos resumos que eu estou fazendo. Por sinal, é uma ótima dica também, não só para quem está na faculdade, mas para quem também está na escola, que é... como é que fala? Fazer esse resumo e já dar uma revisada na semana, o assunto que foi dado. Porque depois você não acumula, entendeu? Você já vai revisando na semana. E aí quando chegar a semana de prova, você já vai estar ciente, porque você estudou nas semanas, refrescando a memória dos assuntos que foram dados. Isso é muito bom, né? Porque você não perde tempo. E aí foi isso. Aí depois em penal, a gente pegou um professor novo. Tem uns professores que a gente está pegando nesse semestre, que nós pegamos também nos semestres anteriores. Mas esse aqui é novo, que foi de penal. E aí a gente revisou um pouco teoria geral do delito, na teoria do crime. E aí... fato típico, antijuridicidade, né, conduta, resultado, nexo causal, enfim, tipicidade formal, material. A gente deu uma revisada, porque a gente estudou isso no segundo semestre, mas, por sinal, eu não revisei, não revisei nas férias, e aí eu senti uma leve dificuldade, eu tive uma dificuldade quando ele estava falando disso na aula, no primeiro dia de aula, e aí eu preciso revisar, vou pegar meus resumos antigos, né, do segundo semestre, que estão ali naquela pasta, que eu já mostrei também no vídeo para vocês. Vou dar uma revisada e vou imprimir também uma lista desse assunto para fazer, uma lista de exercícios, né? Porque eu preciso dar uma revisada nisso. Porque o professor estava falando que ele ia dar outros assuntos e isso é base, né? Então, se eu não estou dominando a base, eu vou me ferrar depois. Então, eu vou imprimir algumas atividades para revisar mesmo. Tenho que fazer isso, tenho que até anotar, que eu não anotei. Porque é muita coisa. E trabalho, que foi a aula de ontem, no sábado, foi remoto. O professor passou alguns tópicos também, para dar uma revisada.
E aí, nem foi muito na verdade, mas eu tenho que pegar o slide também que ele deu, que ele passou na aula, para fazer um resumo e já deixar salvo também. Mas foi basicamente isso. Foram essas anotações que eu fiz na primeira semana de aula do terceiro semestre. O fichamento também já está pronto aqui, vou entregar. Foi até então a única atividade que eu tive. E no mais, fazer os resumos e já deixar tudo certinho, para depois não ficar sobrecarregado com assunto acumulado, né? Vocês sabem que isso é terrível. Então, se eu tiver a oportunidade de já deixar tudo certo, eu vou já deixar para não ficar depois agoniado, né? Desesperado, ansioso. Mas é isso, meu povo. Essa foi basicamente a minha primeira semana na faculdade. Não gravei muito lá também. Não gravei quase nada, na verdade. Mas eu vou tentar gravar nos próximos vídeos, prometo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uma conversa mesmo aqui da minha primeira semana de aula. Algumas coisas que aconteceram. E é isso. A tendência é aumentar mais ainda de atividade, de trabalho. E vamos que vamos, né? E que bom também, né? Porque como eu sempre falo, quanto mais atividade, mais trabalho, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai ganhando mais conhecimento, vai sair da zona de conforto. Mas é isso, galera. Eu tenho que até cortar o cabelo tá enorme. É isso. Muita coisa pra fazer. E aí eu vou finalizar logo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar e vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você é novo, se você caiu de paraquedas. Aproveita também, curte, compartilha o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. Aproveita também, dá uma olhada nos outros vídeos que já saíram aqui no canal. Estou postando vídeo todo dia aqui. E no geral é isso mesmo, né? O que eu queria falar com vocês a respeito da primeira semana que eu tive de aula no terceiro semestre da faculdade. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.